Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse sábado para poder a gente falar desse jogo que, cara, é totalmente decisivo para o nosso Fluminense e a vitória, ela é inegociável. Fagner já tá tão assim? Sim, gente. São 3 jogos apenas na fase de grupos e a gente precisa vencer o Ulsan Hyundai se a gente quiser se classificar para as oitavas de final. Tô chegando nesse momento com vídeo completo de pré-jogo, com muitas informações e quero te convidar para poder a gente fazer junto mais um conteúdo especial para o nosso canal depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer. Eu sou o Fagner, sempre uma alegria receber a cada um de vocês aqui no canal Meu Tricolor, beleza? Bom, hoje é dia 21, sabadão. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Com todo carinho, sempre, com todo respeito, mandar um grande beijo no teu coração e obrigado por vocês fazerem parte do nosso canal Meu Tricolor, beleza pura? Bom, antes de falar sobre o vídeo, quero lembrar da importância que você tem quando você me escuta e você me apoia aqui no canal Meu Tricolor. Não esquece do seu like, é fundamental para poder o nosso vídeo ele alcançar mais amigos. Se você está me vendo pela primeira vez e ainda não é um inscrito no canal, faz a tua inscrição, clica no botão inscreva-se e venha fazer parte do nosso time, tá bom? Deixa o teu comentário, a gente vai trocar uma ideia desse sábado, tá bom? E se você puder nos ajudar, continuar nos ajudando, compartilha o nosso conteúdo. Show de bola? Vambora falar desse pré-jogo de Fluminense e Ulsan Hyundai, jogo que vai acontecer logo mais, beleza pura? Bom, trazer para você aquelas primeiras informações bem básicas, bem padrões para todos vocês. Fluminense e Ulsan Hyundai, tá? Lá no MetLife Stadium hoje, mais o segundo jogo nosso lá, tá bom? Às 19 horas, tá bom? 19 horas, horário de Brasília. Transmissão Globo TV aberta, Cazé TV, Sport TV, DAZN, aonde você quiser assistir, você vai poder acompanhar essa partida, beleza pura? E o retrospecto entre Fluminense e Ulsan nunca teve na história. Primeiro confronto da história e tomara que seja um primeiro confronto de vitória pro lado do nosso tricolor, do nosso Fluminense, beleza? Bom, deixa eu te passar como que tá o grupo do Fluminense para poder a gente falar da importância desse duelo. Fluminense fez uma partida muito boa. Eu queria usar o nome brilhante, mas brilhante só faltou a gente empurrar uma bola para dentro do gol do goleiro do Borussia Dortmund. Só que a bola não entrou, a gente não conseguiu vencer, mas o resultado foi um resultado, né? Bom com gosto amargo, 0 a 0, mais um pontinho contra um time bem forte que é o Borussia, mas a gente sabia que dava para vencer durante tudo que a gente viu. Só que no outro grupo, no outro jogo, o Mamelodi, ele venceu o Ulsan. Então mostrou pra gente uma coisa, cara, a gente tem condições de fazer frente tanto com o Mamelodi, tanto quanto o Ulsan. Só que quando eu falo fazer frente, é sim fazer frente com vitória, tá bom? Não desmerecendo ninguém, nem o Mamelodi, que é superior ao Ulsan, e também nem diminuir o Ulsan. A gente só tem condições do seguinte, de entrar hoje dentro de campo e fazer o nosso papel. E o que é o nosso papel? É jogar melhor do que a gente jogou contra o Borussia Dortmund, porque eu acredito que dá para extrair um melhor futebol, dá para extrair mais e principalmente o que o Renato Gaúcho disse, finalizarmos melhor, com mais competência para poder a gente vencer o Ulsan, tá bom? Então, o Ulsan, ele se mostrou com a derrota para o Mamelodi, que ele é o time mais limitado desse grupo F, tá bom? A gente tem aí Borussia, Fluminense, Mamelodi e Ulsan. Só que deu para poder entender que dá para o Fluminense ficar em primeiro nesse grupo. Se vencesse, com certeza a gente teria a chance de buscar 9 pontos na fase de grupos. Mas agora a gente só pode chegar a 7. Então tem que vencer hoje o Ulsan, tá? De qualquer maneira, a vitória ela é inegociável. E durante o jogo entre Mamelodi e Ulsan, a gente viu que tem umas limitações. E eu não tenho dúvida de que os jogadores
de que a comissão técnica, eles olharam o jogo entre o Ulsan e Mamelodi e definiram quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos desse adversário logo mais nessa noite, tá bom? E aí, pensando junto com vocês aqui, o que o Renato vai fazer nessa partida, eu não tenho dúvida que o Renato vai continuar querendo extrair o melhor de cada jogador para buscar a vitória, buscar os 3 pontos nessa partida contra o Ulsan, tá bom? A equipe continua treinando o máximo possível, tá? Aprimorando o que precisa ser aprimorado para poder a gente ir, sabe, numa crescente nos próximos desafios. Galera, só faltam 6 jogos e depois de hoje só vai ficar faltando 5 jogos. Para quê? Para poder chegar até a decisão. E futebol, cara, é maravilhoso. O futebol, ele é algo tão apaixonante, porque é isso. A gente, quando menos espera, as coisas acontecem. E olha o que os brasileiros estão fazendo no Super Mundial de Clubes da FIFA. Botafogo já tem 2 vitórias. Flamengo, 2 vitórias. Botafogo venceu o PSG, o campeão da Champions League. Pra mim, hoje, é o melhor time do mundo. Pra mim, hoje. E o Botafogo foi lá e venceu. Mostrando a força do futebol sul-americano. E mostrando que, cara, futebol é dentro de campo. Olha quanto vale o PSG. Olha quanto vale o Botafogo. Olha quanto vale o Chelsea. Olha quanto vale o Flamengo. Foi pra dentro de campo, saiu perdendo de 1-0 do Chelsea e virou pra 3-1. Então, o futebol sul-americano tá mostrando que não tá pra brincadeira nesse Super Mundial de Clubes. Ontem, e que teve a primeira derrota do sul-americano, né? O Boca Juniors perdeu apertado pro Bayern de Munique, 2-1. Mas, cara, a gente tá numa caminhada boa e hoje será a primeira vitória do nosso Flusão contra o Ulsan Hyundai às 19 horas. E pensando, sabe, em como é que o Renato Gaúcho vai preparar o time para poder enfrentar o Ulsan Hyundai, o Renato Gaúcho, ele deve promover mudanças significativas, mudanças importantes, porque a vitória hoje ela é extremamente importante. A gente não pode tropeçar. Um empate seria muito ruim, tá? Mas ainda assim teria condições de conseguir a vaga na última rodada. Mas uma derrota hoje, cara, é totalmente assim, sabe? Ruim demais para o nosso Fluminense. A gente precisa jogar tão somente pela vitória, tão somente para conquistar os 3 pontos na tabela de classificação. E aí eu quero trazer para vocês aqui agora o provável Fluminense para enfrentar o Ulsan nessa noite lá no MetLife Stadium, tá bom? Campinho na tela para todos vocês, esse é o provável Fluminense de logo mais. Fábio no gol, Guga na lateral direita no lugar de Samuel Xavier, tá? Bem provável que aconteça. Thiago Silva Freitas mantido na zaga e Gabriel Fuentes provavelmente no lugar de René. Essa deve ser as 2 mudanças também que vai acontecer nas laterais. Na primeira volância, Hércules está jogando demais e se encontrou nesse momento agora no Fluminense. Segundo homem de meio de campo, Martinelli. E aí a gente tem novamente de volta Paulo Henrique Ganso trazendo a sua maestria, a sua genialidade e o seu toque na bola que pode definir uma jogada. Na ponta direita a gente tem John Arias, não tem como tirar John Arias do time, ele é titular absoluto. Na ponta esquerda é provável que também a gente tenha uma alteração. Tô falando de Kevin Serna no lugar de Canóbio. Acho que acontece aí a 4ª troca do Renato Gaúcho para essa partida. E na centroavância a gente vem aqui pro nome que todo mundo quer ver de titular nessa noite, Germancano no lugar de Everaldo. Então, com possibilidades de 5 mudanças, o nosso Fluminense deve enfrentar o Ulsan da Coreia do Sul com essas mudanças. Guga, Fuentes, Ganso, Serna e Germancano. Essa deve ser as mudanças do Fluminense para enfrentar o Ulsan da Coreia do Sul. E para ser sincero para todos vocês, acho um time excelente para poder jogar com qualidade, para envolver o Ulsan em posse de bola, mas para também ser muito agressivo com John Arias, com Kevin Serna e com Germancano, sabe? Doido para fazer um gol para poder iniciar a sua jornada no Super Mundial de Clubes da FIFA. Quem fará o primeiro gol do Fluminense na Copa do Mundo do Clubes da FIFA? Eu tô achando que é Germancano e sai hoje o primeiro gol do Cano no Mundial de Clubes e o primeiro gol do Fluminense, tá? Só que
Pro final, eu vou querer que você deixe aí o teu palpite, que você deixe aí a tua opinião de quanto que vai ser essa partida, tá? Falando um pouquinho sobre o Ulsan, o técnico do Ulsan, tô colocando a foto dele aí por cima de mim aqui agora, ele elogiou muito o Fluminense, falou que o Fluminense é um time de primeira linha do futebol mundial, de primeira prateleira e respeita demais o nosso Fluminense e entende que vai ser difícil ganhar do nosso Fluminense nessa noite lá no MetLife Stadium, tá? Só que quando a gente fala que o Ulsan ele é um time limitado, é um time que do grupo, dos 4, é o mais frágil, a gente não pode desmerecer, a gente não pode entrar soberba e a gente não pode, sabe, subestimar em momento algum o Ulsan. Como que você respeita um time que ele é mais limitado do que o seu? É quando você entra em campo, joga o melhor do teu futebol e quando tem a oportunidade que você vai criar elas, meta o primeiro, faça o segundo, empurra o terceiro e, se possível, mata o jogo. 3-0 pra mim mata o jogo. E já quero adiantar, é um placar que eu espero pra essa noite. 3-0 Fluminense com gol de Cano, com gol de Arias e quem sabe também com gol de Kevin Serna, tá? Esse é o placar que eu tô pensando, que eu tô enfatizando aqui na minha mente para acontecer nessa noite. Acho que vai ser uma vitória que vai dar muita confiança pra gente ir na próxima quarta-feira para ir com tudo pra cima do Mamelodi Sundowns, tá? E aí, meus amigos, o Ulsan Hyundai Ulsan HD, ele tem um brasileiro lá que é um cara chato, atacante, saiu aqui do Juventude e está lá agora no Ulsan, que é o Eric Farias. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um cara chato, é um cara veloz, entendeu? E também eles têm um jogador de meio de campo, que é chamado Pajanik, e o cara é muito habilidoso, tá? É um cara que distribui o meio de campo do Ulsan. A gente tem que tomar muito cuidado. Eles têm os pontos negativos, porém, eles também têm os pontos positivos dele. Então, é um jogo que requer muita atenção, muita dedicação tática, mas quando o Fluminense ele subir para atacar, o Fluminense tem que ser letal. O Fluminense tem que ser eficiente hoje nas finalizações, porque foi por falta de eficiência que a gente não conseguiu vencer a partida de estreia, o Borussia Dortmund, e era sim para poder a gente ter quebrado o tabu que o Botafogo quebrou, era pra gente ter vencido o Borussia Dortmund, mas enfim, são coisas que acontecem e a gente tem que olhar para frente. E hoje, o jogo que a gente só tem que pensar é logo mais contra o Ulsan Hyundai. Beleza pura? Deixa eu te passar agora a arbitragem dessa partida, tá? Apita o jogo Michael Oliver. É um árbitro muito experiente da Inglaterra e eu espero de verdade que ele possa conduzir essa partida da melhor forma possível, tá? E assim, pela experiência, pela bagagem dele, eu espero que ele possa fazer um jogo muito tranquilo e, cara, vença aquele time que nessa noite ele tiver mais capacidade de conseguir, sabe, ser letal. Botar a bola no fundo do barbante. Beleza pura? Eu espero de verdade que o Renato Gaúcho, sabe, coloque o time do Fluminense pra cima, porque a vitória hoje ela é fundamental, ela é incontestável e eu espero de verdade que a gente possa comemorar a nossa primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes e quero te convidar para poder a gente fazer o vídeo, tá, de pós-jogo da nossa primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes e chegar aí, sabe, a 4 pontos e ir com tudo na última rodada em cima do Mamelodi Sundowns. Lembro a vocês que o empate, que é o que a gente não quer, dá ao Fluminense $1 milhão, coisa de 5,5 milhões de reais, mas a vitória, $2 milhões, 11 milhões de reais nos cofres do Fluminense. Não abro mão da vitória, hoje é flusão na cabeça. Deixa aí o teu placar, deixa aí o teu comentário, tá? Acho que o nosso Fluminense tem que jogar com toda a garra. Se a gente jogou bem contra o Borussia Dortmund, hoje tem que ser um jogo perfeito. E o que é perfeito pra mim? É 3-0, com consistência, com convicção, é vencer e convencer contra o Ulsan da Coreia do Sul. Deixa o teu palpite, quero muito poder te ouvir nesse vídeo de pré-jogo de Fluminense e Ulsan às 19 horas na TV Globo ou na Cazé TV. Beijo no teu coração, tamo junto. Vitória Fluminense, vamos vencer hoje. Valeu, galera.